essa questão... This meeting is being recorded. Yeah. Got it. Essa questão referente à obra acabada, da insistência dele em relação à busca, né? Não de encontrar um objeto, mas simplesmente o movimento da busca, que me parece que guardadas as devidas proporções, alguma coisa que se passa ao final de uma análise, né? O sujeito, o que ele busca é simplesmente insistir no percurso, né, do trabalho de elaboração. Então, eu acho que o seu texto trouxe muitas reflexões, pelo menos para mim, muitas reflexões a respeito disso. Eu gostaria que você pudesse falar, até porque, além de psicanalista, você é também artista. Então, nós gostaríamos que você pudesse falar um pouco mais sobre o miolo do seu texto, né? Uhum. Bom, esse novo convite para compartilhar com vocês na Escola de Psicanálise de Rio de Janeiro, neste caso, quando me falaram, você aceitaria reapresentar a questão central do seu texto e podermos conversar? Eu gostei da possibilidade de trabalhar as hipóteses do texto hoje numa escola de psicanálise. Quer dizer, ter a possibilidade de colocar as questões desde a prática da psicanálise, porque se na ciranda falei que eu me autorizava também da prática do desenho, da pintura, nas questões das que vamos falar hoje, vamos a colocar maior peso sobre o que vem da prática da psicanálise e pertencem ao campo da psicanálise. Eu gostaria de conversar dos efeitos dessas questões na direção da cura, de conversar, de podermos reconhecer o que eu estou propondo no momento de uma sessão, de uma análise, de quando assistimos à troca, à mudança do circuito pulsional. Mudança que leva a cena, que leva a transferência até o ver e o olhar, até o circuito pulsional escópico. Porque essa mudança vai levar a cena e vai levar a transferência até o ver e até o olhar. E o analista deverá tentar, segundo Freud ensinara, a reconhecer que são precisas as associações do analisante para que o discurso volte à linguagem da palavra e da letra. Lembremos as palavras de Freud. Se alguém pode interpretar o relato de um sonho sem as associações do paciente, demonstraria de ser um bom adivinho, mas não de ser um psicanalista. A interpretação dos sonhos nos coloca muitas questões. Por exemplo, de onde vem a luz que permite a construção dos cenários, a construção da cenografia realista ou abstrata que aparece na tela dos sonhos? Porque Lacan falou no seminário 11, para ter uma imagem são precisos o objeto, o olho e mais ainda outra coisa, a luz. Qual seria a luz que permite as imagens do sonho? Outras das questões sobre as que poderíamos conversar seria a releitura que eu estou propondo do término de resistência. Por quê? Legitimando esta mudança do termo resistência,
legitimaríamos os produtos de outras linguagens. Mas eu gostaria de propor de limitar o campo das razões de nossa conversa ao campo da psicanálise e das dificuldades próprias desse campo. Vamos a ter presencia metáfora freudiana destacada por Lacan. Não temos que confundir os andaimes com o edifício ou com o prédio, não sei como você gosta de nombrar isso. Não temos que confundir os andaimes com o prédio. Bom, falado isso para me apresentar, eu vou passar a, como falou Teresa, a apresentar o meu trabalho. Eu quero pedir para vocês, se pela diferença das línguas, pela minha pronunciação, você não está entendendo alguma coisa, me faz um sinal, me diga e então me pergunta. Mesmo se de falar devagar, nas perguntas, falar devagar. Bom, com essas coisas assim, começo. Eu me tenho autorizado nestas questões que eu vou propor em duas práticas. Uma, a prática de ler com Aurélia o texto escrito, segundo o ensino de Lacan, o texto escrito pelo analisante numa linguagem com palavras e com letras. Evidentemente, estou falando assim da prática da psicanálise. Ler com Aurélia um texto escrito com palavras e com letras. A outra prática que me autoriza é aquela da minha incursão pelo desenho e a pintura. Essa prática me tem possibilitado afirmar que o desenho e a pintura nos oferecem outra linguagem. Uma linguagem, essa vez, sem palavras e que tem uma escrita sem letra. A diferença do outro que eu falei, uma linguagem com palavras e com letras. Esta é uma linguagem sem palavras e sem letra. Vou tentar de explicar nesta afirmação. Vou tentar. Você me diga se dá. Porque no próximo mês de abril, eu vou fazer 50 anos da data na qual eu recebi pela primeira vez uma demanda como psicanalista. Desde então, tenho escutado muitas vezes algum analisante nos encontros da sua palavra com algum limite. Limite que se fazia evidente, seja pela angústia, poderíamos chamar angústia sinal, como chamou Freud, ou por algum dos efeitos do que Freud chamou reação terapêutica negativa. Outras vezes, eram momentos que, noutro tempo, mesmo que muitos analistas eu colocava debaixo da rúbrica de resistências. Até que duas contribuições do ensino de Lacan abriram para mim um imenso horizonte. Deles, a resistência é a resistência do analista. A outra, a resistência é a resistência de significação. Mas, em geral, eram coisas que indicavam uma queda da eloquência de linguagem das palavras e da letra. Vão podendo seguir o que eu falo? Dá para seguir? Tá? Bom. Perfeitamente. Bem, temos que lembrar que a cena de uma análise seria um discurso falando das próximas ocorrências que vão caindo na cabeça.
Lembra no exórdio de Freud inventando a prática da psicanálise. Sprechen Sie die nächste Einfall, que quer dizer, fale das próximas ocorrências. Eu não pedi que fale dos sonhos, das lembranças, das datas, da história, não, da próxima ocorrência. E que então, os limites dos quais estou falando seriam limites na eloquência da linguagem da palavra e da letra. Ele pediu, fale, quer dizer, os limites de uma linguagem. É propriamente relativo a esse pedido de Freud, ao método freudiano. É preciso ter presente isso. São limites à linguagem das palavras e da letra e limites a esse pedido de Freud de falar das próximas ocorrências. E é preciso delimitar isso para deixar bem claro que eu estou falando do campo que estabelece a prática da psicanálise. E sabemos que a psicanálise não teria a pretensão de ser uma concepção do universo. Senão, isso é preciso falar bem certo disso, porque senão pareceria que a gente quer falar de tudo, não quer falar de tudo. Só do campo da psicanálise, do que estabelece uma psicanálise. Da outra parte, quando eu sublinhei, você não vê, mas eu sublinhei aqui no papel a frase uma linguagem. Porque isso tem a função de pôr em valor a amplitude da frase que diz que o inconsciente fica estruturado como uma linguagem. É muito conhecida a frase, hein? Porque se temos que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, essa mesma frase, quando fala de uma linguagem, ao mesmo tempo indica performaticamente as possibilidades da existência de outras linguagens. Sim. Para meu caso, quando eu falo de outras linguagens, estou me referindo à linguagem que oferecem o desenho e a pintura. Que uma linguagem, como falei já, sem palavras e cuja escrita não tem letra. É uma linguagem sem palavras e cuja escrita não tem letras. O que quer dizer que o limite que toca o analisante cada vez é o limite da eloquência da palavra e da letra. É que o silêncio faz saber que estaria acontecendo uma passagem para o campo de uma outra linguagem. Quando acontece a queda da palavra e da letra, no silêncio indica que uma passagem para o campo de outra linguagem. Ali, só uma intervenção do analista em uma interpretação oportuna legitimará essa passagem aceitando as produções que isso poderia trazer. No meu caso, como falei, neste ponto, só posso falar dos ensinos que me deram o desenho e a pintura, mas é preciso deixar bem claro que cada de vocês poderá falar das linguagens onde os levaram as próprias singularidades pulsionais. Isso é fundamental, deixar bem certo isso. Partindo destas coisas que eu estou colocando para vocês aqui, posso tentar enunciar uma hipótese. A minha hipótese seria que, quando aparece uma evidência de um limite, numa sessão, numa análise, um limite para a efetuação da regra fundamental freudiana, não deveríamos falar de resistência, senão
de uma vacilação própria do instante da passagem para outra linguagem, para outra eloquência, qualquer uma que for ela. Do que tento... Sim? Você pode repetir essa frase que você Essa última acabou frase, de... sim, agora eu falo. Obrigado, hein? Pode repetir? Eu vou começar daqui. A minha hipótese seria que quando aparece uma evidência de um limite numa sessão de uma análise, um limite para a efetuação da regra fundamental freudiana, não deveríamos falar de resistência, senão de uma vacilação própria do instante da passagem para outra linguagem, para outra eloquência, qualquer uma que for. Do que tento de falar aqui seria a linguagem do desenho e da pintura. Nesse instante de mudança de eloquência, acontece ao mesmo tempo, ou do mesmo fato, uma mudança do modo pulsional. Modo pulsional que vai desde a pulsão invocante até a pulsão escópica. A mudança é de um modo pulsional que vai, vou insistir, modo pulsional que vai desde a pulsão invocante até a pulsão escópica. Fato que vai levar a cena desde a função e campo da palavra e da letra até o campo do ver e do olhar. Evidentemente, aqui o apetite de sentido vai voltar a mudar para a linguagem das palavras e da letra, às vezes muito rapidamente. E aqui o analista tem que seguir atrás do analisante, seguir nesses movimentos da nova cena da transferência. E também deverá enfatizar na regra da abstinência de sentido, o analista, porque tem mudado uma coisa muito importante, que é que a escrita oferecida pelo desenho e a pintura, hoje, essa escrita não tem sentido. Simplesmente não tem sentido, porque o sentido pertence a esse campo da linguagem onde se quer dizer, se quer significar. É isso que tenta fazer um sentido. Se realiza com palavras e com sua escrita de letra. Gostei muito de uma anedota do compositor Stravinsky, quando ele apresentou uma obra dele, e ao final um crítico perguntou: mestre, o que quer dizer essa música? O que quer dizer essa música? E ele falou: a música não quer dizer nada. O que quer dizer são as palavras. Eu trouxe essa anedota porque pode ajudar-nos disso que estamos falando agora. A música não quer dizer. O que quer dizer são as palavras. A linguagem sem letra e sem palavras do desenho e da pintura não quer dizer. Não tem sentido. Vou continuar para falar disto. Uma característica para destacar dos efeitos do desenho e da pintura é que qualquer que seja o estilo disso, seja figurativo ou seja abstrato, qualquer que seja, produzem naqueles que o contemplam
um premente e obstinado apetite de sentido. Precisamente porque não tem sentido, porque carece de sentido. Esse apetite vem do fato que não tem sentido nesta linguagem, nesta escrita, sem palavras e sem letra. Mas, por isso mesmo, e procurando sentido, é que o sujeito vai voltar a falar, procurando que isso tenha algum sentido, que isso tenha a lógica da significação, que isso queira dizer alguma coisa, qualquer uma, pero que não fique sem sentido. Vocês terão a experiência de assistir a em português falam de uma vernissage ou um vernissage. Como é que Uma falam? vernissage, Em feminino, em feminino, uma. Bom, se vocês têm a experiência de ter assistido a uma vernissage, vai ficar preso entre duas coisas, as duas coisas alternativamente. Uma, ficar frente à obra, perante a obra, em silêncio, contemplando, colocando o seu olhar na obra, depositando o olhar na obra, mudo, silêncio, sem pedir um sentido para isso, solo no acto da contemplação. E alternando com isso, um grande apetite de procurar um sentido para a obra. Então começa a falar com o vizinho, isso quer dizer tal coisa, isso outro parece que é outra coisa, como quando alguém está olhando para o céu, passam as nuvens e fala, isso parece um cachorro, aquele outro parece uma estrela. Se procura um sentido porque não tem sentido. Por isso que a gente diz que a obra faz falar. Como é? Por isso que a gente diz que uma obra faz falar quem a Faz falar, olha. efectivamente, faz falar. Mesmo, eu me lembro na época da juventude, íamos a olhar um filme no cinema, e íamos rapidamente a um bar a falar e falar do que é o sentido que damos a essa coisa. Uhum. Horas, até a meia-noite, com isso. Bom, se podemos aceitar que o encontro com o limite abre uma porta à possibilidade de uma mudança de linguagem, nesse instante de uma sessão de psicanálise, ali constitui uma aceitação da castração. Falemos da castração no sentido freudiano, no sentido que a linguagem da palavra e da letra não poderia dizer tudo, que a significação tem um limite. E gostaria de ler para vocês umas palavras de um escritor crítico sobre desenhos do artista Leon Ferrari, para passar a nossa conversa. Diz o crítico: é um princípio de subversão provocar uma inquietude e chegar até o ponto do sentido. Se entrega um sentido e se subtrai o sentido ao mesmo tempo. Pode ser que uma letra fique, mas não se entende como letra racional. Como esse tranquilo instrumento da aprendizagem do ser humano sobre si mesmo, sobre o mundo ou sobre o além. Pode-se ver, pode-se enxergar, mas ele foge pelo funil do desejo, que perverso como ele é, não faz senão estimular e exasperar pela falta de sentido. Também ele escreveu: a obsessão
com a letra no grafismo implica tirar a palavra rapidamente da sua poltrona. E correlativamente, tirar a frase. E correlativamente, tirar o discurso. Discurso que é onde a gente se movimenta com comodidade. Ali, no discurso, discurso com palavras e com letra, ali podemos analisar, ali podemos julgar e acreditar que temos entendido porque temos discorrido sobre o que os demais estão falando. Bom, eu deixo aqui porque acho que seria mais importante continuar com as perguntas, com as dúvidas que você me coloquem para tentar de falar um pouco, hein? Ok. Eu posso começar, eu vou passar a palavra para as outras pessoas, mas eu tenho uma questão que eu acho que é bem importante e que diz respeito a isso que você diz e que me parece bem pertinente, que é a significação tem limite. E eu entendo isso como o que, de alguma maneira, nos permite compreender por que é preciso pensar a análise como tendo um limite. Ela não é infinita, né? Ela, em algum momento, ela é finita no que diz respeito, me parece, a esse assumir a castração, né? Ao final de uma análise. Entretanto, imediatamente depois de terminada essa análise, há a necessidade de, se alguma coisa ali se recortou, né, há a necessidade de se voltar a esse ponto do que se recortou para insistir em falar sobre isso, insistir como se tivesse o tempo todo, não é a dúvida do obsessivo, mas é como se o sujeito pudesse dizer para ele mesmo: isso que eu vi, né? Como isso se sustenta? Né? Lançar um desafio a si mesmo, né? De insistir na elaboração sobre esse ponto de passagem. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, se você concorda. Quando você fala a significação tem limite. Tem um conto de um autor russo que Freud trabalhou muito com ele, que eram três irmãs. E três irmãs, uma delas que sempre triste. Sempre triste. Um dia, o amante dela lhe pergunta: o que acontece que você está sempre tão triste? Sabe que eu não consigo encontrar a felicidade. Não consigo pegar a felicidade. E ele falou: sabe, é que a felicidade não existe. O que existe é o desejo de encontrar ela. Freud falou da mesma coisa. A felicidade não existe, mas não é lícito deixar de procurá-la. Com a significação acontece uma coisa similar. O desejo humano vai procurar a significação para dizer alguma coisa, mas que eu procure, que o desejo procure isso, não quer dizer que vai poder conseguir e que é infinita a significação. Mas, como psicanalista, encontramos que aqueles que chegam, estão pedindo ser escutados, que sofrem muito, 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 começa a falar um momento, cai a possibilidade de continuar falando no método freudiano. Isso foi chamado de resistência há muito tempo. Tem feito livros e livros. Resistência do eu, resistência do ego, resistência do superego, resistência de um lado do outro.
Y si podemos hablar de esto otro, que no se trata de resistencia, sino de una queda de elocuencia de las palabras y de la letra, y a pasar en esa vacilación, a pasar a otras elocuencias, procurando significación o sentido. Mas quando cai no campo do desenho da pintura, vai se encontrar que, por exemplo, que uma obra pode ter, você pode falar da forma em que está organizada essa obra, dos contrastes das cores, da organização de todo o, da matéria que você encontra que tem utilizado nisso. Muitas coisas assim, mas não são letras, não chega a ser letra, não é uma letra. Mesmo tem alguns que tentaram de pensar que eram signos, mas não eram signos tampouco, porque o signo é uma convenção de uma comunidade. Quando uma placa tem uma coisa assim, quer dizer que vem uma curva. Mas tem uma comunidade que tem que pensar nisso. Mas na pintura e o desenho, você acha que não tem sentido. E é muito interessante o que acontece, mesmo vocês. Por isso trazer esse exemplo de uma vernissagem, que você chega e fica ali mudo, coloca o olhar na obra, não está pedindo sentido nesse momento. Isso é a contemplação. Deixar aí o olhar mudo. Mas isso não pode se suportar o tempo todo. Num momento começa esse apetite de sentido. Como acontece em uma sessão de uma análise, aparece um lapsus. Aparece um lapsus, acontece um instante de surpresa assim, um instante mudo de surpresa, e depois, pode ser que isso quer dizer tal coisa. Com o sonho. Com o sonho acontece outra coisa. Eu acho que são maravilhosos sonhos. Primeiro, porque nunca chegou um sonho ao meu consultório. O que chegaram foram os relatos que trazem algum de um sonho. O sonho ficou lá no quarto do aquele que estava dormindo. O sonhador. Sim, ficaram ele traz só um relato daquelas imagens, daqueles movimentos, daquela coisa tão estranha, e uma característica dos sonhos, quando são relatados, que fala, é raro, é estranho, é esquisito, não entendo nada. E rapidamente, se você está pedindo ocorrências sobre o sono, falam, procurando o sentido para isso. Mas falava alguém, se eu pudesse fazer quando estou acordado, se eu pudesse fazer alguma das cenas e das coisas que eu coloco num sono, seria um escritor ou um diretor de cinema extraordinário. Mas isso acontece só no sono. E não sei o que isso quer dizer. Vocês terão escutado isso. E sabem, a curiosidade, ou sequer, falemos de apetite de sentido, a curiosidade que traz um sono porque não tem sentido. Não tem sentido. Não sei o que você acha, mas é a minha opinião. Sim.
Posso falar? Sí, sí. Posso? Primeiro, muito boa a sua exposição, maravilha, ainda ótimas colocações. Agora, principalmente, essa mudança de linguagem. E com psicanálise de criança, a gente usa muito desenho, Uhum, mas ele dá algum sentido a esse desenho. E que uhum, mudança de um registro de uma linguagem para outra linguagem é que possibilita exatamente que ele se descubra. uhum, E eu atendi durante muito tempo num ambulatório e eu usava ou o jogo ou o desenho como uhum. de trabalho. Sí. E resultados eram surpreendentes, de crianças que não conseguiam dormir, que o pai era um marginal, não sei o quê, fazia um desenho da mãe sangrando, eles Uhum. dormir. Quer dizer, Consigo. é de mudança de linguagem, né? Uhum. Que precisa, de certa forma, melhor ser explorada, né? Ah. Sí. Eh, Havia me- um sentido ao desenho. Ele falava, é minha mãe, esse vermelho, o que é isso? É sangue. Uhum. Quer dizer mãe e sangue. E aí ele ia elaborando com palavras, mudando de registro, Mas mudando. ele tem uma cor vermelha, falou Sim, você. Ah, sim. vermelha. Ah, deve ser sangue. Hum? Uhum. Mas é uma cor. Ele sonhou só com uma cor. Depois, no relato, ou no desenho mesmo, não? É uma cor. No relato tem que colocar sentido. Um sentido, um bom sentido para o vermelho e o sangue, hein? Um E bom sentido. o pai é marginal, assassino e outras coisas. É difícil não, não tentar de dar sentido àquelas coisas, aqueles desenhos, aqueles sonhos que apresentam os pacientes, os meninos sobretudo. Mas vou contar uma anedota que uma vez uma neta minha, quando era menina, eu fui procurar ela à escola, à saída da escola. Ela saiu correndo com um caderno, assim, avô, hoje eu aprendi a desenhar mamá. Bom, eu fui olhar para, pensando em me encontrar com essa boneca com muitos dedos, com os olhos grandes. Não, era M-A-M-A. Mas não eram as letras, eram desenhos. Ela falou, reto, eu aprendi a desenhar mamá. Não eram letras, eram desenhos. Sim. Rapidamente, aos poucos, com segurança, para ela, isso ia ser letra. Porque assim é como a gente entra no simbólico, Uhum. começando pelo desenho e continuando rapidamente pela letra. E mais habitual de falar que se começa com laleo, fazendo ruídos, barulhos com a Sim. boca. Depois isso se vai fazendo palavras, não? Mas aqui é a mesma coisa eh, com o desenho que se transforma em letra. Uhum. E do outro lado, às vezes as palavras e as letras no sonho retroactivamente se fazem desenhos novamente. Sim. Então, temos que saber que quando temos um desenho de um sonho ou de uma obra de arte, ou alguma coisa se tem perdido ali. Se perdeu algo. Temos o relato que a falta de sentido produz. O objeto
e a luz, como você falou, né? Isso. A imagem e a luz, né? Não, obrigado, hein? Maravilha, muito, muito bom. Boa noite, Ricardo. Muito obrigada pela sua presença. Olá. Sim. Adoro um artista. E a minha questão é justamente sobre um artista, porque o analisante chega ao consultório do analista com a sua angústia, com o seu mal-estar, e aí, como você disse, você vai lê-lo com a orelha. Como artista, quais o sentido que você usa para a sua tela? Oi. Uma lembrança de Freud. Freud falava que ele ia escutando. Ele não falava de analisante, isso inventou Lacan. Ele falava de pacientes, de doentes, não? Ia falando, e num momento determinado fazia um silêncio, uma vacilação, e dizia, tem uma escultura nova, na sua coleção. Tirou um quadro que tinha aí, que eu tenho uma imagem de você que é um pouco baixinho, um pouco caneca. Quer dizer que na vacilação passou a outra linguagem das formas, das imagens, quer dizer, o circuito escópico. Para tentar de continuar, ele, como não tinha mais a possibilidade da eloquência das palavras e da letra, continuou com a eloquência do circuito pulsional. A forma da luminária, a luz mesma, os quadros, as esculturas, a imagem do analista, qualquer uma coisa, isso está mostrando que está numa linguagem do circuito escópico. São dois circuitos pulsionais diferentes, o circuito escópico e o circuito invocante. Eu acho que pela transferência, não é a mesma coisa quando uma cena organizada no circuito pulsional invocante que quando é organizada no circuito pulsional escópico. É muito importante ter isso em conta. Tem um livro que se chama Uma Temporada com Lacan. Pierre Hay foi que escreveu. Num momento ele descreve uma coisa, diz que ele era homofóbico, que tinha grandes problemas, até chegar ao extremo de cair por terra, ficar sem consciência, né? E que para sair desses momentos, ele precisava algum ponto onde colocar o seu olhar. Relata uma cena na Plaza de Moscou, outra num bosque com cervos, etc. E diz em um momento, ali no divã, é um local onde pode-se falar de tudo. Bom, falar de divã no meu tratamento é uma metáfora, porque Lacan nunca me colocou no divã. 10 anos de tratamento. Ele me tinha frente a frente, porque Lacan compreendeu que o que ele poderia fazer era, sobretudo, na transferência, estou falando, era sobretudo no circuito escópico. Ele tinha que ficar ali, mantendo o circuito escópico para o seu analisante poder continuar falando e organizando o seu pensamento. Isso, eu falo disso porque ter presente isso
vai fazer que seja uma coisa bem séria, isso que faz cada análise, cada vez temos que inventar o modo de colocar a regra fundamental, o modo de constituir a cena de uma análise. Cada temos que inventar. A gente fala disso, repete, e muitas vezes faz igual. Não tem em conta que são diferentes nas singularidades pulsionais de cada Não é da personalidade de cada não é da idade de cada não. É a singularidade pulsional que vai permitir o encontro com o analista, com a transferência, com tudo isso, com as suas próprias palavras, né? Então, aquele personagem de Pierre Rey só podia produzir numa análise dentro do circuito pulsional. Freud falou disso quando acontecia que ele tinha inventado a método da regra fundamental, etc., maravilhosa, por outra parte, né? Ele tinha inventado isso e ele que gostava que os pacientes fizeram isso. Quando não conseguiam continuar com essa eloquência, ele falou resistência, mas era resistência a seu método. Agora, eu acho que com todas estas coisas podemos pensar que a resistência da significação, isso que falou a Teresa, a resistência da significação, a queda da eloquência da palavra, produz esse tipo de instantes, de momentos de vacilação que evidenciam a passagem a outra linguagem. Eu falo disso porque, meu caso, mas alguém me comentou de alguém que num momento não conseguia continuar falando e fazia como uma bateria, assim, e começava a sobear alguma melodia. E a partir daí, ele podia continuar falando. Se não fazia essa passagem, e daí, falando dessa passagem, não podia continuar. Eu trago esse exemplo porque cada tem que pensar qual é a possibilidade pulsional desse instante para o analisante. Você poderá falar da experiência de cada Tá certo. Obrigada. Sandra. Tira o som. Olha, obrigada pelas suas palavras, Ricardo. Eu queria mudar um pouco assim o olhar, se a gente, vamos dizer assim, uma diferença da linguagem para a letra, vamos dizer, ou uma clínica do real, porque assim a palavra escrita, no caso, que muito me interessa, e eu observei que Lacan faz um comentário no seminário 23, que ele diz assim, a escrita pode bem tocar o real. Quer dizer assim... Pode repetir a frase? A escrita pode bem tocar o real. Ele está falando sobre Joyce, por exemplo, ali. Aliás, queria aproveitar e perguntar o nome desse conto aí que você relatou das Três Irmãs. Se é um conto de Tolstói, se é Ibsen, quem é que fez essa colocação tão interessante, né? Aí do conto que você mencionou. Mas eu estou mencionando esse ponto assim, de nós olharmos essa, não como resistência, mas como uma clínica do real, em que nem tudo vai se esgotar, o sentido claudica, não é? E há essa alternância de linguagem, ou há uma linguagem escrita, ou há um silêncio, dada a impossibilidade de cobrir tudo com o simbólico.
Como você vê a questão da escrita? Seria uma alternância de linguagem, a seu ver? Olha, sobre a escrita, sobre a letra, sobre isso, temos falado muito, porque é uma questão tão difícil. Lacan colocou essa questão voltando do Japão, olhando pela janela, ali, o litoral marítimo que separava a terra do mar, e ele falou, essa é a letra que separa o simbólico do real. Foi maravilhoso isso, mas a letra não quer dizer só separa o simbólico do real. Permite isso. Eu acho que você tem preferência pela escritura. Você escreve? Mas eu não sou, vamos dizer, escritora, eu sou autora. Ah, tá. E que é a preferência de escrever que tem? Sim, porque eu faço há muitos anos uma oficina de psicanálise e literatura. Então, eu estou avançando já há 17 anos com os colegas, fazendo a leitura justamente do que Freud citou nos pés de página de todas as obras que ele consultou. E mais ainda, seguindo mais ainda. Então, você falou sobre Duras na nossa mesa, e ela era uma que contemplava o não sentido, não é? Na escrita dela. A Clarice Lispector, aqui no Brasil, também ela dizia não se deve esmagar o silêncio com as palavras, e ela respeitava as reticências. Então, assim, eu acho que você coloca a pintura. No caso aqui, eu estou querendo transpor um pouco para a escrita. A própria escrita pode conter o silêncio, a meu ver, não sei você. Eu perguntava isso porque você fala de Joyce. Sim. Tem falado na Ciranda também. No Sim. momento falou de Joyce. E eu acho que não tem feito uma diferença. Qual? Agora eu vou tentar de falar para conversar disso. Lacan se encontrou com a obra de Joyce por un especialista en Joyce que era uno de los alumnos de Lacan. Y convidó a Lacan a dar na Sorbona una conferencia sobre la obra de Joyce. Porque en ese momento era una discusión. Joyce era un psicótico o no. Era un psicótico o un genio. ¿Qué era? Él halló un modo de nomear eso sin caer en la psicopatología ni los prejuicios. Y lembra como falou dele? É un desabonado do inconsciente. Ficou, que eso quer dizer? De ese tiempo hasta ahora, todo tiempo estamos pensando que é o desabonado do inconsciente. Y aquella obra era de quem? De alguien, de un sujeto que se llamó, no de psicótico ni de perverso, era de Joyce, el síntoma. Dedicó un seminario a eso. Y o soporte de todo eso es que él tenía un jeito de relación con un grande otro que permitía esa escrita que no tenía a possibilidade nem a intencionalidade de fazer laço social, mas só de lhe procurar um gozo. Ele gozava com isso. Não era para fazer laço social. Então, eu acho que para trabalhar sobre Joyce tem que ter em conta essas duas coisas. O que Lacan falou que era um desabonado do inconsciente, quer dizer que tinha uma relação muito particular com um grande outro, e que a escrita dele não era um laço social, mas
uma possibilidade de gozar para ele, só para ele. A partir daí, podemos falar de muitas coisas, mas não podemos esquecer essas duas coisas que Lacan mesmo apresentou disso. É a minha opinião. Não sei o que você acha disso. Eu te agradeço a colaboração. Lembrando aqui que foi interessante a escrita de Joyce se relacionar com ele não abrir uma psicose, o que não aconteceu com a filha. Mas eu quero passar a palavra às minhas colegas. Obrigada. Muito obrigada. Porque depois dele, ninguém... Elaine, depois da Cláudia, é isso? Elaine. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Ricardo, boa noite. Boa noite. Então, eu estava com uma questão, né? Na realidade, assim, eu queria fazer uma pergunta, mas enquanto você falava, eu pensei em muitas coisas. E uma das coisas foi em relação à pintura, né? Porque eu nunca tinha visto a pintura desta forma. Em relação à pintura abstrata, né? Assim, porque tem vários tipos, mas eu achei interessante isso, porque realmente cada um, quando olha uma pintura, dá um significado diferente, né, para a pintura, para o que está vendo ali. E isso é uma coisa muito pessoal, né, muito particular. E também achei interessante, assim, muitas coisas interessantes, né? Mais uma interessante foi a questão da leitura, né? Da leitura, mas não ler com os olhos, ler com os ouvidos. Eu penso que isso tem uma ambiguidade enorme, assim, né? Porque o que se pensa é que a gente lê com os olhos, né? Então parece meio bobo assim falar que não, diga. Que a pessoa lê com os ouvidos, mas o sentido ele vem de uma forma muito diferenciada, não é um sentido letra a letra, né? É um sentido meio que num conjunto, assim, quando você lê e você consegue captar dessa leitura algo que parece que está para além de uma leitura. E aí vem a questão dos afetos, né? E muitas vezes da angústia também. Essa coisa de ser afetado por uma leitura. E nem sempre uma leitura sua, né? Uma escrita sua, assim, pode ser qualquer escrita. Enfim, eu fiquei pensando muitas coisas aqui, Ricardo, com o que você falou. Te agradeço muito, vou também, assim, isso faz muito sentido porque eu participei de alguns seminários anteriores, um foi até do Agostinho, que ele falou sobre a interpretação dos sonhos, e aí eu penso também em relação aos sentidos, né, o sentido do sonho, que você falou que não faz muito sentido, mas eu penso que faz um certo sentido, sim. Aí entra uma coisa muito, assim, diferente, né? Porque, no geral, as pessoas têm um sonho de uma maneira muito confusa, né? E os meus sonhos, aí eu digo uma coisa pessoal, têm sido muito claros, assim, muito nítidos, né? Onde eu consigo visualizar de uma maneira muito, muito nítida. Então, isso me possibilita muitas coisas. E, enfim, aí fica como até para eu pensar sobre isso aí, né? Do que eu consegui absorver, porque eu não consegui absorver muita coisa. Confesso que minha mente divagou muitas vezes, mas, enfim, como vocês falaram e eu sempre ouço, né? A gente não consegue capturar tudo, a gente não consegue
não faz um sentido total, né? Assim, não tem uma coisa... Sempre alguma coisa vai escapar, né? Então, acho que eu aprendi isso. Eu aprendi isso aí ouvindo muitos seminários e participando, enfim. Eu super te agradeço. Tá. Eu quero te perguntar uma coisa. Tem alguma relação com a pintura? Você Eu? tem alguma... Sim. Então, tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei... Não que eu comecei, mas né, que eu fiz algumas pinturas, sim. Eu, Fiz, sim. pelo jeito com que falou ao começo da relação com a pintura. Bom, mas agora eu quero pegar aqui a leitura que você falou. O meu amigo, se chama Jacques Nassif, tem escrito um livro que se chama O Escrito e a Leitura. Bom, nesse livro ele fala de uma coisa. Quando alguém está lendo com os olhos, quando alguém está lendo, sempre está falando. Sempre, não, mesmo que está lendo em voz baixinha ou mudo, mas sempre a característica da leitura com os olhos é que está falando, porque pertence ao circuito invocante. Mas quando está lendo com a orelha, não está falando. Que seria o que Lacan falou da psicanálise, não? É ler com a orelha. E não está falando nesse momento porque não é do mesmo circuito que ler com os olhos. Quer dizer que sempre temos que ter em conta, diferenciar com que é que o sujeito se está relacionando com o mundo, com as coisas, com aquilo que está fazendo. Se está relacionando com a orelha, é outra coisa que se está relacionando com os olhos. E as leituras são diferentes. Eu acho que é assim, mas é o que eu posso lhe dizer. Ok. Alguém mais? Eu queria saber o conto. A Rita, o nome do a Rita conto, quer falar Ricardo. também. Como é que é? O nome do conto que você mencionou das 3 irmãs. Eu acho... Três irmãs. 3 irmãs. O nome Sim. é 3 irmãs. Ricardo, boa noite. Obrigada. Boa noite. Gostei muito, mais uma vez, da sua reapresentação, mas sempre com coisas novas e importantes. E a minha pergunta para você é sobre a resistência. Eu achei bem interessante quando você fala sobre essa questão da dificuldade do analista, né, de poder entrar nessa outra linguagem do analisante. Já que a resistência, né, tem essa questão que a gente sempre fala que é do lado do analista. Um pouco mais forte, por favor. Já que a resistência é sempre do lado do analista, né? Sim. Que é falado, né? Então, se essa impossibilidade do analista é dessa dificuldade dele de capturar justamente essa outra linguagem nesse circuito pulsional do analisando, né? Seria isso, talvez? E qual é a pergunta que você tem ali? A pergunta é essa ideia da resistência para o analista, né? Qual é a dificuldade do analista em capturar essa outra linguagem desse circuito, né? Do capturar a passagem de uma linguagem para outra, exatamente. Vou falar mais uma vez de Freud. Adoro Freud. A possibilidade clínica que ele tinha. Bom, parece que um dos escritos que se chamaram escritos técnicos, ele fala que alguém venha consultar para ele. Acho que é um controle, deve ser um controle, pelo contexto, não? Que
diz que está muito preocupado, porque ele não sabe o que é o que vai dizer para o analisante. O que tenho que dizer para ele? Quando tenho que dizer alguma coisa? Que coisa tenho que dizer? E Freud disse, não se preocupe disso. Não. Isso vai chegar. Você vai saber. Daquilo que vai constituir uma dificuldade e uma resistência da sua parte, esse o que você perguntou, a resistência do analista, vai acontecer quando uma das representações, Freud não falava de significantes, não? Ele falava de representações. Uma das representações do discurso do paciente vem a tocar alguma das representações que formam parte do complexo de referência de si próprio do analista. Nesse momento, o analista não está em condições de escutar. Quando alguma das palavras, poderíamos, das palavras do analisante, toca alguma das palavras que formam o complexo de referência de si mesmo do analista, ali nesse momento, ali é o problema, falava Freud, porque não vai poder falar. Esse é o momento que Lacan chamou a resistência do analista. Que tem alguns que falando com um termo da óptica, que é escotoma. Escotoma é quando em um olho acontece como um furo, poderíamos falar, onde não consigue ver por um ponto da retina. Então, se duas pessoas têm um escotoma no mesmo lugar, não tem a possibilidade de determinar que aquele tem um escotoma. Mas Lacan não gostou dessa metáfora. Ele preferiu falar de que a resistência é a resistência do analista. E eu acho que nestes termos que falou Freud, quando alguma palavra do paciente toca alguma palavra do complexo de referência de si próprio do analista, é um momento onde se apresenta essa resistência do analista. Ok. Obrigada. Sim. Rita, é você. Eu gostaria de perguntar para o Ricardo, gostei muito da sua fala. Eu tenho uma questão sobre a pintura, exatamente. A gente sabe que as pulsões na psicose são dispersas, portanto, não constituem uma borda, não é? Então, eu queria lhe perguntar se a gente poderia pensar que a pintura na psicose poderia constituir uma borda para que houvesse uma possibilidade de furo nesse vazio que ele tem, né? Porque seria uma forma de expressão interessante, né? De elaboração. Lhe pergunto dessa possibilidade. Até de sublimação, não sei. Eu me perguntei muito pelas pinturas dos psicóticos. Eu visitei ali o Museu do Inconsciente, em Engenho do Dentro, no Rio de Janeiro, ali, de Nilce da Silva. Nilce da Silveira. Nilce da Silveira. Silveira, se chama? Isso, Nilce da Silveira, isso. De Silveira, bom. Tive a ocasião de visitar isso, porque tinha muitas perguntas. Eu tenho lido muito, assistido muito às mostras e aos livros de um pintor belga, que tem inventado um estilo, nomeado um estilo, art bruta, art brut em francês, arte bruta em português. Jean Dubuffet se escribe, depois dos F, Dubuffet.
Mas não encontrei em todas essas pesquisas o que eu estava procurando. Até que encontrei isto comecei a procurar ali com a mesma frase que Lacan utilizou para Joyce, os desabonados do inconsciente. As produções daqueles que poderíamos chamar desabonados do inconsciente, no sentido de que tem um problema com o grande outro, mais que com os pequenos outros. Sabe que a maior parte das pinturas dos psicóticos vem do asilo, dos hospitais psiquiátricos. Porque, em geral, não tem a possibilidade de se manter por si mesmo no mundo, na sociedade. Tem um prêmio que se chama Arthur, na Europa. Cada 3 anos se convoca esse prêmio de pintura e que é destinado àqueles que têm arte bruta, que em geral são psicóticos. E, em geral, a inscrição, a obra são deles, mas a inscrição, todos os trâmites são feitos pelos pais, pelos amigos, por outros, porque eles não podem fazer isso. Bom, então isso faz uma diferença com qualquer outro artista, que pode ser excêntrico na roupa, no jeito de viver, coisas assim, mas mantém a relação com a comunidade, com os outros. Eu acho que te mandei um livro em PDF que tenho escrito faz 2 anos. E em uns anexos, na última parte, coloquei, junto com Joyce, 5 ou 6 artistas plásticos que tinham todos essa característica, que eram marginais, podemos falar, como você tem um muito famoso, Arthur, Bispo de Rosário. Conhecem vocês? Sim. Bom, ninguém pode negar que ele era um artista, mas tem essa característica que só tive a possibilidade da produção num psiquiátrico. Não, ele, senão, não podia fazer, senão era com os muros que fechavam o mundo dele. Bom, assim, acho que para pensar nas pinturas dos psicóticos, temos que pensar o contexto que possibilita que eles pintem, que eles desenhem. É uma coisa que não posso deixar de pensar o alcance desses desabonados do inconsciente. Posso fazer uma intervenção, Ricardo, que eu acho que é importante em relação ao que você está falando? É que a gente não pode esquecer, por exemplo, que Joyce escreveu a obra dele fora da Irlanda. Ele precisou se localizar em outro lugar, em outro espaço, né? Em outro país, em outro lugar, para ele poder escrever a obra dele. Então, eu acho que isso se articula com o que você está dizendo, que alguns pintores, alguns artistas, e você citou o Bispo do Rosário, nós temos outros também importantes, né? Também lá do Pedro II, com Anísio da Silveira, eles precisaram desse espaço, né? Com um contorno, né? Que é o do hospital psiquiátrico. Então, de alguma maneira, me parece, isso dá um continente, né, para a questão da errância, que é muito comum na psicose, é um dos traços. Né? Sim. É uma borda. Uma borda.
Uma borda, você dá um contorno, você dá um continente físico, como bem disse o Ricardo. No último capítulo desse livro que eu mandei por PDF, donde ficam ali nos anexos algunos ejemplos de algunos artistas que escribieron, otros que diseñaron, otros que pintaron, y que ficam dentro deste, eu coloco ali dentro dos Desabonados do Inconsciente. A última Você mandou para mim, eu tenho que disponibilizar para a escola, eu não passei para a escola ainda. Você mandou para mim, Ricardo. Tá, sim, eu mandei para você. Sim, sim. Mas agora tem a possibilidade de compartilhar com eles. Sim. Uma artista japonesa, acho que é a artista mais cara dos artistas vivos neste momento. Aquela das bolinhas. Eu esqueci o nome dela. Esqueci. Sim. Bom, ela tem que fazer todo o tempo isso. Todo o tempo isso. Ela tem uma fundação com muito dinheiro e que dá dinheiro para um psiquiátrico, um hospital psiquiátrico. E ela mora lá. Exatamente. Ela mora, fora disso não pode produzir. Tem que morar lá. Ela pode sair quando ela quiser. Ela sai, entra, viaja pelas mostras, sim, mas ela tem que ficar no psiquiátrico. Uma pessoa que jovem que fazia o que se chamam acompanhamentos terapêuticos em espanhol, não sei em português como acompanhamento terapêutico aqui também. Então, me consultou muito preocupada, porque ela acompanhava uma menina adolescente que tinha, às vezes, alguns episódios psicóticos. E a Yayoi Kusama sim. Sim, sim. Então, em um momento, a menina falou: vamos para um hospital psiquiátrico. Tem que ingressar novamente. E ela falou: eu não gosto dos psiquiátricos. Falou a menina que consultava: não gosto, mas ela está pedindo isso. Bom, trabalhamos sobre isso e ela falava que quando se dava conta que começava a ser invadida pelo delírio, se ela entrava no psiquiátrico, isso la continha. Outro caso que eu conheci em uma época onde em um hospital de Rosário recebiam drogadictos muito severos, muito severos. Então, um residente começou a atender a uma destas meninas. Bom, depois, quando ela saiu, foi fora e um dia quebrou o vidro de um carro frente a, ¿cómo se llama? Juzgado en portugués, como es donde, o Palacio de Justicia. Sí. ¿Cómo llaman? Donde se hacen los juicios, todo eso. Tribunal. Tribunal. Bom, aí na porta do tribunal quebrou o vidro de um carro e roubou uma rádio. E o polícia que ficava ali pegou ele e falou: menina, se você queria que coloquem você numa célula, esse é o lugar justo. E colocaram na cela. E chamaram ao médico chamou ella, pediu. E quando chegou, falou: vem, por favor, me escuta agora porque agora eu posso falar. Quando eu não tenho aqui os muros, eu sei que não vou conseguir falar. Quer dizer que esse contexto é que eu não gosto dos psiquiátricos, não gosto das comissarias com grátis e tudo isso, mas esse é um dado que não podemos
esquecer que acontece, não? Bom. A gente poderia dizer que esses pintores nos asilos podem constituir um sintoma? Um sintoma com H. Fazem um nó, assim como Joyce. Ali conseguirem fazer o nome no público, não é não? Nos pintores do Museu do Inconsciente, ali tem a ideia de alguns deles que têm sido reconhecidos, que tem um bom nome, conseguem vender a obra, mas sempre ficaram em uma relação com a instituição. Sim. Eu acho que isso é importante, não como uma resposta, como um caminho para pesquisar. Sim. Acho que temos que pesquisar muito, porque, em geral, não são pessoas que consultem, que vão a pedir de ser escutado. Em geral, eles não vão. Então, é uma pesquisa difícil, sobretudo para um psicanalista que escuta em geral. Mas, no caso de um escritor como Joyce, ele está deixando ali a obra escrita, e mesmo quando não se entenda o que ele está falando ali na obra, tem letras e tem palavras, e a gente encontra e pode trabalhar melhor ali. Com os pintores é mais difícil. Você deu o exemplo da Yayoi Kusama, né? Você está trazendo um exemplo importante, bem contemporâneo. Você está trazendo um exemplo importante, contemporâneo, né? Que é a Yayoi Kusama, mas ela segue precisando desse invólucro, né? Desse continente. É um pouco diferente da posição do Joyce, não é não? Mas, ao mesmo tempo, enquanto ela... É que eu conheço, por acaso, eu conheço um pouco a história dela, a história da juventude, da infância. O fato dela ter se tornado um nome, né, público, né, a obra dela ter uma inscrição no público, isso produziu nela, de certo modo, um efeito, né? Ela passou a não ficar mais na posição que ela ficava quando jovem, que era de muita angústia. Ela encontrou, apesar dela necessitar de morar no hospício, né? Ela tem essa opção de morar ou não morar, ela escolhe morar, e é onde efetivamente ela produz a obra dela, né? Mas algum saber sobre esse funcionamento ela adquiriu, aí isso eu acho que é importante. Alguma coisa, uma forma de instrumentalizar, né, de barrar o delírio, digamos assim, ela encontrou, a partir desse nome público, a partir, né, um certo saber se constituiu aí, me parece. Sim, amarra o imaginário solto, né? Sim. Eu não gosto disso que se chama de psicobiografias. Fazem biografias dos pintores a partir da obra, da interpretação da obra. Então, eu gosto de ler, por exemplo, a autobiografia dessa pintora. Eu gosto muito disso, mas são coisas que um pintor pode falar de si mesmo. Mas a obra é uma coisa para contemplar, gostar ou não dela. E, bom, a gente pode falar da obra, mas está falando de si mesmo, porque a obra é muda.
Sim, sim. Propriamente. Bom. Obrigada. É isso. Ricardo, eu acho que não tem mais perguntas, eu queria te agradecer, vou deixar também minhas amigas e colegas agradecerem a sua generosidade de dar mais esse tempo, né, de discutir seu trabalho super interessante e você poder desenvolver aqui um pouco mais o que você quis nos trazer. Muito obrigada, Ricardo. Eu agradeço a vocês porque com as suas perguntas e as suas palavras em geral me têm permitido de continuar. Isso porque é um trabalho que estou fazendo e deve ser continuado. Ótimo. Vocês me ajudaram. Bom, obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite. Até logo. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite.